Olá, meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem? Começando o último reset. Esse programa é um programa onde a gente tem o convite de se reiniciar, de reiniciar um conhecimento sobre esses 8 temas que aqui nós tratamos. Estamos só fazendo uma revisão, tá? O nosso primeiro reset foi sobre trabalho, profissão, que não é a mesma coisa, trabalho e profissão, né? E dinheiro, certo? Então, gente, veja, trabalho é o que tem para fazer, é o que tem, é o que gera a troca, né, financeira ou o equilíbrio entre as trocas, seja lá como for, se for financeira ou não, certo? Então, trabalho é o que há para fazer. Qual é o trabalho que eu tenho que fazer hoje? Qual é o trabalho que está disponível para mim? Não é verdade? O segundo reset foi sobre a mamãe, soluções com a mamãe para abrir caminhos, caminhos de abundância, de relacionamento afetivo e de melhorar a autoestima. Gente, as mães, elas são tão poderosas. Você, como mãe, é uma pessoa muito poderosa. A mãe, ela liberta ou ela aprisiona, né? Seria tão importante fazer um curso, sim, curso para mães. Curso para mães que querem liberar os seus filhos, né? Querem liberar os filhos para a prosperidade. Porque sim, gente, as mães têm uma influência que pode prejudicar os filhos. Naturalmente, a criança já vem de dentro da mãe, então ela já vem numa fusão de fluidos corporais, ela já vem numa fusão de emoções, né? Então ela vai seguir essa mãe de alguma forma. Então nós temos, hoje o nosso assunto é luto. Hoje nós temos um olhar assim muito gostoso, né, para nossa mamãe de novo, porque às vezes quando a nossa mamãe, pode acontecer de quando a mamãe já tenha ido embora, tenha morrido, a nossa alma querer seguir a nossa mamãe. E aí a pessoa vem e fala assim, mas Márcio, parece que depois que minha mãe morreu as coisas não dão certo, dinheiro não vem, não consigo um relacionamento amoroso, ou não quero mais ficar com meu esposo, entrei em confusão com os meus filhos. A alma, às vezes, quer seguir a mamãe para onde a mamãe foi. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante a gente ver se isso está acontecendo no nosso coração. Quando começam a acontecer muitos bloqueios em volta, pode ser sim que nossa alma esteja querendo seguir, né, a nossa mamãe, essa figura amorosa, né? É, seguir por amor ou seguir pela dor também, porque às vezes a nossa mamãe ela não foi amorosa, ela não foi emocionalmente saudável. Então, talvez a gente queira seguir ainda essa mamãe por causa de querer ajudá-la ou se vingar dela, em alguns casos, né? Então, vejam, esse foi o segundo reset. Se você não viu, veja. E se você viu, veja de novo, tá? E queria dizer para vocês que em 1 hora e meia, que é um programa desses, não dá tempo, não dá tempo de falar tudo sobre esse assunto. Então, o próximo reset, ele vai ter temas com a mamãe de novo. Ele vai ter os mesmos temas, só que ele vai ter uma conversa a mais sobre os mesmos temas, né? E nisso, meus amores, vocês podem ter certeza que algo novo vai surgir, novas dinâmicas, porque esse meu trabalho, ele envolve as perguntas de quem vem. Então, se você vem com uma demanda para mim, eu consigo ler este campo, né, e mostrar quais são os caminhos de solução. Aliás, quando eu abro uma constelação familiar, eu estou olhando para esse campo que te influencia. É o teu campo, né? E aquela imagem que se forma ali na constelação é como se fosse um download da imagem que está na sua alma, para onde você olha, né? Às vezes você coloca a prosperidade, coloca a vida no campo e a pessoa não olha para a vida. Ela não olha para a prosperidade, ela não olha para o dinheiro, não olha para o trabalho dela. Ela olha para o campo dos mortos, o campo dos que já se foram, né? Então, esse programa de hoje, que é sobre luta, a gente vai estar falando sobre os mortos, né? E os mortos dentro de todos esses 8 temas, né? Por exemplo, voltando ao Reset 1, quando a gente fala de trabalho, profissão e dinheiro, o luto no na nossa vida, ele faz com que isto possa minguar.
os nossos resultados todos no trabalho possam minguar, porque nossa alma precisa estar conectada com uma fonte de prosperidade e querendo ser prósperos, querendo, escolhendo entregar algo para os demais. Às vezes a gente não está escolhendo entregar algo de bom, de qualidade, um servir de alma para os demais. E aí a nossa prosperidade, nosso dinheiro, né, é, ele mingua. E sim, existe uma importância em olhar para o que não está fluindo na sua vida, e principalmente a área de saúde, tá, gente? É, e olhar para isso e dizer: será que aqui eu estou seguindo alguém na morte? Será que aqui eu estou num luto por algum assunto? Em que momento eu entrei num luto por este assunto ou por outro, né? Então aí a gente vai para o reset 3, só fazendo essa volta aqui, essa revisão, né? O reset 3, a gente falou sobre dinâmicas que liberam a vida amorosa de qualquer um. Ah, não, desculpa, esse foi o 4. O 3 foi soluções com o papai para aumentar a prosperidade. Da mesma forma que eu disse para vocês que a gente tem uma conexão de alma com a nossa mãe, uma conexão de fluidos corporais, né? Nós estivemos tão intimamente ligados a ela, com o nosso pai da mesma forma. O pai, ele doa a única coisa que a gente precisava quando a gente estava no céu dos bebês para estar aqui. Uma única célula. E é um presente que ele dá para nossa mamãe. E disso surgimos nós. Então veja, tem muita gente que nunca parou para pensar nesse único presente que o papai deu lá no começo e agradecer por isso. E esse presente, ele vem para dentro de nós. Esse presente que o papai nos dá, ele corre nas nossas veias. Então, sim, sim, nós temos o papai correndo nas nossas veias, a mamãe numa fusão emocional e o papai correndo nas nossas veias. Quando nós temos gratidão, alegria, nós sabemos encontrar um lugar gostoso para o nosso pai na nossa vida, a prosperidade flui. E quando esse papai ele vai embora, porque todos iremos embora daqui, às vezes a nossa alma quer seguir ele por um amor maior, né? O amor do pai é um amor distanciado, não é um amor igual da mãe, né? Que é cuidadoso. A mamãe cuida aqui em cima. É igual uma galinha choca. Já percebeu o galo, né? Eu fui uma criança de sítio, né? Então eu observava os galos, as galinhas, os animais, né? Da criação. O galo, ele cuida, assim, cuida de todo o terreno, todo o galinheiro. E a galinha, ela cuida em cima, ela cuida, ela chama os pintinhos, né? Mas o galo também cuida, só que ele cuida deixando o pintinho, né? E essa liberdade que o pai dá, muitas vezes provoca em nós uma admiração tão grande que, dependendo do que a mamãe fala para nós sobre o pai, essa admiração ela é ferida. E quando a gente consegue recuperar essa admiração, a vida volta a fluir para nós. A vida volta a fluir para nós. É muito lindo, né? E às vezes o nosso papai vai embora, nós ficamos no luto pelo papai e as outras coisas, outras áreas da nossa vida, elas se bloqueiam, porque nós estamos numa busca por alguém que não está mais aqui. E o Bert Hellinger, ele fala que existe um pensamento mágico do céu que faz adoecer e da terra que cura. Presta bem atenção. Doenças graves, acidentes e suicídios na família e no clã familiar são desencadeados por atos associados a imagens do céu, a imagens do pensamento, das nossas ilusões. Doenças graves, acidentes e suicídios na família e no clã familiar são desencadeados por atos associados a imagens do céu, de sofrimento e expiação por outras pessoas, de reencontro após a morte e de imortalidade. Essas imagens seduzem a um modo mágico de pensar, de desejar
e agir, fazendo o enfermo ou moribundo acreditar que, se assumir voluntariamente um sofrimento, poderá salvar outros de seus sofrimentos, mesmo que tenham sido impostos pelo destino. Modo mágico de pensar. No luto, nós também corremos o risco de ter um modo mágico de pensar, de imaginar que há um reencontro após a morte. Nós não sabemos se há um reencontro. E até imaginar que existe uma imortalidade. Eu vejo isso muito nos jovens e eu percebo quanto eles acham que a vida vai ser para sempre. Quanto eles acham que a vida vai ser para sempre. Então existe um modo mágico de pensar, existe um modo mágico de pensar, né? E existe essa forma de achar que a gente pode se reunir às pessoas que já se foram. Eu gostaria de dizer que isso é verdade, que nós nos reuniremos com as pessoas que já se foram, mas não há evidências, né? Não há evidências. Um dia nós iremos. Quando nós temos a nossa mamãe e o nosso papai já falecidos, para nós que ficamos, existe profunda, um profundo corte, que a gente chama, na verdade, de orfandade. Ser órfão é carregar agora os pesos que tiver que carregar com as próprias pernas, sim ou sim. Então, quando eu falo em orfandade, rapidamente eu penso no luto. Só que, gente, às vezes a orfandade ela nos empurra para a vida. A gente pode escolher para que lado a gente vai. A gente pode escolher para que lado a gente vai. Nós vamos para a vida ou não? A gente pode escolher. De repente, pode ser que você esteja numa situação muito difícil agora. Mas imagina, se eu estou num barco, vocês sabem que a peça que movimenta um barco, ela é bem pequenininha, né? É o leme, ela fica lá embaixo. E essa peça, ela pode mudar todo o rumo de uma história inteira. Então, se eu estou aqui e eu estou indo para a morte por causa do luto de alguém que eu amo, e eu decido hoje, eu quero mudar isso, eu não quero ir para a morte. Eu sou muito nova, eu tenho muitas coisas ainda por fazer, eu tenho meus filhos para criar, eu tenho as pessoas que precisam de mim, do meu servir. Então, hoje eu escolho que eu vou mudar a rota. Então, quando a gente escolhe esse leme, esse pequeno leme que carrega todo um barco, que muda todo um barco enorme de direção, ele vai ser mudado. E de acordo com o que você virar, se eu estivesse indo aqui, nessa direção, e eu virar somente 1 centímetro, aqui eu chego em um lugar. Se eu virar apenas 1 centímetro, que é o que eu posso hoje, ele já não chega a um lugar, no mesmo lugar, já vai chegar em outro lugar. E se todos os dias eu escolho fazer uma pequena mudança em direção à vida, escolhendo a vida, escolhendo ainda servir aos demais, ainda me colocar à disposição dos demais, você consegue fazer uma grande mudança, fazendo uma pequena escolha. Uma pequena escolha. E eu estou fazendo uma pequena revisão de todos os temas que nós falamos aqui nesse Ursete, né? O 4 foi sobre dinâmicas que liberam a vida amorosa de qualquer um. Meus amores, a vida amorosa é o que a vida em si quer de nós. A vida em si quer que a gente se encontre com um parceiro que nos seja adequado e que tenhamos a descendência que tiver que ter. Sejam filhos, né? E para os casais que escolheram não ter filhos ou que não podem ter filhos, o que a vida quer? Ela só quer reunir casal por casal, casal por casal. E ela quer passar-se adiante. A vida quer se passar adiante. Então, nesse processo, a única coisa que nós precisamos fazer é nos dispor e deixar a vida trabalhar através de nós. Só que às vezes nós não temos maturidade, né?
Às vezes a gente acha um casal muito jovem, né? A gente se liga num relacionamento já muito jovem. Então, nem sempre nós fazemos boas escolhas. Mas liberar a vida amorosa é o que a vida quer. A vida quer passar entre duas pessoas, sejam dois homens, duas mulheres ou um casal, né? E o casal feminino masculino é o casal sobre o qual a igreja fala e sobre o qual o Bert fala também, né? Porque ele fala sobre ter filhos. E quantas dinâmicas amorosas acontecem, quantas coisas ocultas que a gente traz lá da mamãe, lá do papai, ou lá do nosso sistema anterior, né? Nosso sistema anterior, gente, é nossa mãe, família, né? Tua família anterior. Quando você se casa, você tem o sistema atual. E o sistema atual, ele tem precedência sobre qualquer coisa que tenha acontecido lá atrás. Então, é com este que você escolheu viver, é com este que você tem que ir para frente. Tudo o que aconteceu na família de origem deveria ficar na família de origem. Mãe, pais, irmãos, tudo que aconteceu lá deveria ficar lá. E é assim, gente. É assim, não é? Por isso que existem muitas dinâmicas que elas vêm como uma onda, né? E elas caem sobre o nosso sistema atual. Essas dinâmicas ocultas, elas ficam guardadas em algum lugar do inconsciente coletivo e de repente, pum, cai na nossa frente, na nossa família, na nossa casa. Não é coisa simples, tá? E aí, o que aconteceu depois? Depois veio o reflexo da criança interior ferida no seu dia a dia. Esse foi o tema 5. Uau! Nesse tema 5, eu abri um grupo, tá? Nesse dia que a gente fez o tema 5, a gente abriu um grupo de WhatsApp onde eu vou fazer uma demonstração de um trabalho com criança interior. Se você ainda não entrou, depois pede lá no grupo o link que eu vou passar para vocês, tá? Lá nós vamos ler este livro aqui. Nós vamos ler este livro aqui, né? São o que aconteceu na nossa infância e o que fizemos com isso. Este livro aqui é de uma argentina que fala sobre a biografia humana, a história humana. Qual é a sua história? O que que aconteceu quando você era bem pequenininho, com a sua mãe, principalmente, porque ela pega muito no tema mãe. Todas as sombras da mãe, se não forem explicadas, são passadas para o bebê. Todas as dificuldades que a mamãe tem lá com seu parceiro, com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, o bebê percebe tudo. Então, às vezes, o que aconteceu na nossa infância não foi coisinha simples. Pode ser que tenha acontecido coisas muito, muito grandes e a gente precisa cuidar desta criança interior. Aí a gente foi para a ancestralidade, né? Que herança é essa de poder que a gente tem com a ancestralidade? Que a gente pode acessar. A gente esquece que a gente está ainda ligado aos ancestrais, né? Depois veio os sintomas e as doenças na área da saúde. O que que, quais são os segredos na área da saúde que pode influenciar em qualquer área? E, gente, saúde é muito influenciada pelo tema luto. Todas as emoções guardadas sobre os que já se foram podem influenciar na sua saúde, né? Então, quem tem pessoas que amou demais e essa pessoa já se foi, cuida muito da saúde. Cuida muito. Se você tem que fazer uma medicação, faça a medicação. Se tem que fazer regime, faça regime. Se você tem que fazer um procedimento, faça o procedimento. Porque a saúde é influenciada pelo tema luto e é através da saúde que a gente vai embora daqui. Vocês já pararam para pensar nisso? É através da saúde que a gente vai embora daqui, que a gente vai se juntar a eles. E também, quando a gente fala sobre. Ontem eu falava sobre abortos. Na terça, no grupo de leituras, nós temos. Ah, a Rosana colocando um joinha. É isso mesmo, Rô. É, no grupo de leituras, a gente estava fazendo uma. Lendo um trecho que fala sobre o comportamento. O quanto o nosso comportamento. Eu vou até procurar, ele está bem aqui na minha frente, ó.
O comportamento, o quanto o nosso comportamento pessoal tem prioridade sobre envolvimentos sistêmicos. Então, cuidar da saúde, ele tem que estar dentro do seu comportamento. O comportamento pessoal, ele tem prioridade sobre o envolvimento sistêmico. Então, quer dizer, Márcia, que no caso do luto, ai, Márcia, então a minha vida tá ruim mesmo, eu estou pisando nessa zona de morte, né, que você fala, minha saúde já tá dando sinais, tá ruim para mim mesmo, então, né? Não, não, não é assim. Esse é um pensamento mágico. O comportamento pessoal tem prioridade, prioridade. Então, o comportamento pessoal, ele vai te tirar de qualquer envolvimento sistêmico com alguém da tua família que já tinha morrido. E você vai pagar o preço. Pagar o preço, pagar o preço. Olha, aqui na outra página dizia assim, ó, quem persiste na recriminação ou na reclamação, né, que fica reclamando, 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 espera que a solução venha do exterior. A solução não vem do exterior, meu amor. Com isso, se desvincula da sua alma. Quem abandona a recriminação e as reclamações, defronta-se com a própria culpa, seja lá no que for. Ah, não estou cuidando da saúde. Então a culpa não é dos outros que não me deixam ir cuidar da saúde, ir na academia e fazer minha caminhada. Não. Defronte-se com a sua própria culpa. Não reclame mais dos outros. As consequências da culpa e dos próprios atos reforça a sua vida e suas novas escolhas. O luto é um preço. Luto é um preço que a gente paga por amar. E não tem como um luto ser determinado. Ah, não, eu vou ficar só esse ano ou só 2 anos nisso. Não tem como apressar um luto. Não tem como adiantar, não tem como pôr uma data para ele terminar. A gente vai ter que crescer, crescer. O nosso coração precisa se expandir para outros lugares, para outros conhecimentos. O luto ele vai continuar do mesmo tamanho e a dor dele vai ser do mesmo tamanho. Nunca vai doer menos. A minha mãe se foi em 2013. Meu pai se foi em 2019 ou 2018, finzinho do ano. Então, veja, eu sempre que vou lembrar da minha mãe ou que eu entrar nesse espaço de luto em relação à minha mãe, a dor vai ser do mesmo tamanho. Em relação ao meu pai, da mesma forma. A dor vai ser do mesmo tamanho. Eu tenho um irmão que era muito querido para mim, que eu tenho muitos irmãos, né? Tem alguns que quase que não conheço, mas tem um irmão que era muito querido para mim e ele faleceu de um acidente trágico. Então, veja, isso faz muitos anos, eu tinha 22 anos. 22, hoje eu tenho 47. Então, veja, gente, ainda entro numa tristeza quando eu lembro desse meu irmão. Então, a dor nunca vai passar. Não tenha ideia, não tenha esperança de que a dor de um luto passe. Não passa. Mas nós é que precisamos crescer em volta dessa dor, nos desenvolver em volta dessa dor. Eu estou olhando dentro do grupo do Reset agora, meus amores, porque eu fiz uma enquete há algum tempo atrás. Ó, dia 14 de novembro, eu coloquei uma enquete lá, dizendo assim, ó, se você fosse ganhar uma aula a mais com a Márcia de presente, sobre qual tema você gostaria de saber mais? E aí eu coloquei, você pode votar em mais de um tema, né? O tema mais votado foi como deixar as memórias de escassez e sair da influência delas, né? E talvez dentro desse tema luto, a gente possa pensar nas memórias, né? Todas as memórias. Eu já estudei o Ho'oponopono. Ele fala para nós assim: existe duas formas de viver. Numa forma, eu posso viver de memórias. Eu posso viver sendo influenciada pelas memórias do sistema familiar. Posso viver sendo influenciada pelas memórias de tudo que me aconteceu.
Posso me ver sendo influenciada pelas memórias intrauterinas que a minha mãe passou enquanto eu estava na barriguinha dela. Porque eu disse para vocês, né? Nós somos plasmados dentro da barriga da minha mãe, da nossa mãe, né? Vocês sabem que eu tinha um. Só para vocês terem uma ideia sobre ser plasmado, né? Eu tinha um forno que era muito bom, um fogão. Um forno muito bom, mas era um forno muito velho. E aí eu tô falando sobre memórias de escassez, tá? Presta bastante atenção. Eu tinha esse forno que ele era muito velho, mas ele era muito bom. E aí eu fiz um dia um bolo, né? Falei, ah, esse bolo vai ser maravilhoso, vou usar para fazer um recheio depois, uma cobertura. Quando eu coloquei o bolo dentro do forno, o forno era tão velho que ele meio que soltava os pedacinhos do metal. Olha como ele é velho, gente, ele era muito velho. Quando eu coloquei o bolo, eu não percebi que caiu alguns pedacinhos na massa. Eu só coloquei ali e fui fazer outra coisa, né? Quando o bolo saiu, né? Saiu lindo, cresceu, né? Aquele forno era mágico. Porque os meus bolos, em geral, são bem ruins, tá, gente? Eu sou a cozinheira, eu preciso de um curso de cozinha. Se alguém sabe cozinhar e quiser me ensinar, venha me ensinar. Eu só sei fazer constelação, cozinha eu não sei. E eu com esse meu bolo, cheguei lá, tirei o bolo, maravilhoso. E aí fui olhar, né? Falei, ué, o que é isso em cima do bolo? Algumas pontinhos que parecia chocolate granulado. Não era chocolate granulado. Eram pedacinhos de carvão, sei lá do que, desse metal que envolve o forno, né? Então, veja, nós quando a gente entra no forninho da nossa mãe, a gente entra na barriga da nossa mãe, a gente vai receber tudo que cai. Isso vai grudar na gente. Eu, para tirar isto que ficou no bolo, eu tive que cortar e ainda cortar fatias finas e conferir se isto não tinha entrado mais profundamente no bolo. E imagina nós que a gente entra na barriga da nossa mamãe, o que que é plasmado em nós? O que que é plasmado em nós nesse período? Que cai em nós e fica grudadinho, fica fazendo parte de nós. Então, nós podemos escolher, tá? E agora eu tô falando sobre como deixar as memórias de escassez, como deixar essas memórias não nos influenciar mais, escolhendo, porque a, existe a forma de vida onde a gente está ligado às memórias e existe a forma de vida onde a gente está ligado à inspiração. Isto de acordo com o Ho'oponopono. A gente está ligado ou a memórias ou a inspiração. Ou nós podemos estar, claro, estamos ao mesmo tempo, sendo influenciado por memórias antigas e por inspiração. Então a gente pode escolher que a partir de agora eu escolho inspiração. Eu não vou mais ficar me deixando ser levada pelos humores da memória, pelos ventos da memória. Eu quero e escolho inspiração divina. Eu escolho inspiração. Eu escolho deixar que a luz de Deus faça uma limpeza nas memórias do meu sistema familiar. E eu me ligo à inspiração. Então, como que a gente faz isso? Escolhendo, né? Escolhendo. Lá no Reset, no grupo do Reset, no dia 14, eu fiz essa enquete, e essa enquete, então, a maioria dos votos foi para como deixar as memórias de escassez e sair da influência delas. Escolhendo, não voltando mais lá, não voltando mais lá. Nós temos um grupo onde a gente está lendo este livro aqui. Na página 54, ele fala sobre um abuso sexual. Ele diz assim: imagine-se. Bom, não vou ler o que ele fala, né? Mas o que que ele diz? Ele diz assim: escolha, escolha afastar-se do abusador em seu coração, porque fisicamente a pessoa já está afastada, né? Mas no coração o abusador ficou. Você se despede do abusador no seu coração. Volta-lhe as costas.
pura e livre, e o seu caminho se abre à sua frente. E nunca mais fale a ninguém do que aconteceu, nem sequer a si mesma. Quando você me fala sobre memórias, que você tem dificuldade, que você está sob influências de memórias, de lembranças, de dores, você está me dizendo o quê? Que você vai até lá. A sua alma está voltando até lá. E o Bert fala, então, nem sequer a si mesma fale mais sobre esse assunto. Não deixe a sua cabeça voltar em diálogos que já estão encerrados. Olha quanta energia você perde quando você se deixa encantar pelas memórias do passado. Não mais. Se você. Isso, para isso, gente, é necessário a autopercepção. Quando eu falo de inteligência emocional, primeiro e antes da inteligência emocional, é necessário ter inteligência perceptiva. Inteligência perceptiva é quando você percebe o teu corpo. De repente, você percebe que você está tendo uma influência de uma memória antiga. De repente, você percebe que você está entrando num padrão que você já sabe que é repetitivo, que ali você erra, ou que ali você, que algo acontece de ruim ali para Eu você. posso interromper? Posso falar uma coisa? Ah, Rosana, pode falar, Rosana, cadê você? Posso? Ai, desculpa, tô aqui, ela apareceu. É porque tu tá falando uma coisa que me interessa muito, Márcia. É assim, eu sempre tive um peso, um tamanho, um corpo, de acordo com a minha, né, meu perfil, professor de educação física, trabalha com dança. E quando minha mãe morreu, eu tinha 42 anos. A minha menstruação nunca mais veio e eu tenho hoje o corpo dela. E eu simplesmente sempre falei assim: minha mãe é linda, mas ela é gordinha. E hoje eu tenho o corpo da minha mãe. Por isso que eu fiz essa cirurgia, né? Uma das coisas, um dos motivos, né? Mas olha que interessante, Márcia, isso que tu estás falando é muito sério. É muito sério, é muito. E eu descobri isso em terapia, eu descobri que eu estava com o corpo da minha mãe, as costas da minha mãe, e, tipo, parece que eu adquiri a gordura dela, a capa de gordura como proteção, ou assumi o lugar dela. Que coisa mais maluca isso. Sobre ter o corpo da mãe, eu acredito que não é psicológico. Eu acredito não. Eu posso comprovar isso até cientificamente, porque nós temos os genes da nossa mãe, né? As minhas irmãs, por exemplo, nós somos 7 irmãs vivas, né? Eu sou a sétima filha nascida. Então, se você olhar, metade das mulheres tem o corpo da mamãe. Metade das mulheres tem o corpo do pai. Eu puxei o corpo do meu pai. Baixinha, pequena, né? Miúda. Eu sou miúda, gente. Quem não me conhece pessoalmente, às vezes acha que eu sou grandona. Não sou, sou pequena, né? Tenho uma estatura muito pequena e muito forte. Tenho muita força muscular. Então, vejam, isto é genético. Talvez, Rosana, você começou a acreditar que por tua mãe ter ido embora, você precisava ocupar esse espaço. Mas você não precisa ocupar esse espaço. O espaço dela não deixa nunca de existir. Você tem mais irmãos? Eu só tenho mais um. Os outros três são falecidos. Tá. É mais nova que você? Não, é mais velho e ele sempre foi obeso. Aí vê, então vocês têm um gene, Sim, tem os genes, sim, né, para ficarem sim. mais gordinhos. Uhum. E outra, aí eu tô falando sobre saúde, tá? Outra implicação é que na menopausa, imagine aqui comigo, o teu corpo é uma máquina, certo? E ele Uhum. tinha os hormônios sexuais que faziam algumas tarefas dentro do seu corpo. Então, o teu corpo, ele estava trocando a pele o tempo todo, fazendo novas células. Você pode ver que quando a mulher entra na menopausa, a pele muda, o cabelo muda.
A secura no corpo, às vezes, olha, secura no corpo inteiro, né? Menos saliva, menos lágrimas, menos. Existe uma secura vaginal, menos é, esse líquidozinho dentro dos nossos olhos, lubrificação, né? Então, isto era tarefa dos hormônios que já se foram. Então, o nosso corpo ele estava trabalhando, 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 tá? Porque aqueles hormônios estavam mandando eles trabalharem. Então, o nosso peso era outro, porque ele ficava todo o tempo a máquina trabalhando. Quando sai esse combustível, que são esses hormônios, o nosso corpo agora então ele trabalha, ele continua trabalhando, mas ele vai mais devagar. Só que a gente não parou de comer a quantidade que a gente comia. Talvez pela tristeza, né, de ter perdido a mãe, de ter entrado para a senilidade, a gente ainda começou a comer um pouco mais ou um pouco mais caloricamente. Então, o nosso corpo ele tende a engordar depois da menopausa. Tende a engordar. Então, naturalmente, aí já tem um agravante, né, para você. Você já tinha uma obesidade aí na genética da família, né? Não sei se uma obesidade, mas uma tendência a acumular mais. Na verdade, eu ia dizer acumular mais gordura. Nós temos a mesma quantidade de células de gordura num corpo magro e um corpo gordinho. Só que o corpo magro, ele não encheu essas células com a gordura, ele não guardou a gordura. Porque às vezes a gente pensa, ah, engordei, ganhei mais células para engordar. Não é assim, é a mesma célula, só que uma traz para dentro e a outra deixa passar, né? Ou gasta, certo? Então nós temos aqui duas implicações. Vamos pensar aqui, né? Nós temos a nossa mamãe. Aqui tá a mamãe, então, da Rosana, tá? E aí, vem a Rosana aqui, ó, na frente. Aqui tem o papai da Rosana. Aí, gente, a impressão que dá quando os nossos pais morrem, a impressão que dá é que fica assim, ó, eu não tenho mais minha mãe, né? Mas não é assim. É assim, ó. Agora a minha mamãe, ela continua, é tão valiosa quanto na minha vida, mas ela tem o lugar dela. E algumas pessoas sentem, principalmente quando tem irmãos mais novos, ou tarefas, irmãos mais novos, ou uma tarefa que era da mãe, e agora, porque ela se foi, ficou sendo da filha. A filha às vezes faz isso aqui, Rosana, ó, presta atenção. Ela faz assim, ela deixa o lugarzinho dela, ó, vou marcar o teu lugar com um diamante, e vou marcar o lugar da tua mãe com outro diamante, né? Então, aqui tá teu lugar. Aqui tá o lugar dela. Deixa eu ver se tem mais um diamante aqui para eu pôr para esse papai. Aqui tá o lugar do papai, ó. Tá o lugar do papai. Então, cada um tem um diamante, né? Cada um tem o seu diamante. Mesmo que eles saiam, o lugar deles não sai. Às vezes, a mamãe tem uma tarefa. A minha sogra, é interessante a história da minha sogra. A mãe dela tinha a tarefa de fazer o chá da tarde nos domingos e reunir toda a família. Quando a mãe dela morreu, essa tarefa passou para ela por ser a irmã, a filha mais velha, a irmã mais velha. Então, veja, agora a tarefa é dela. É como se ela fosse puxada para esse lugar. É como se dissesse assim, ó, eu não vejo mais você, mamãe, eu não vejo mais você. Então eu vou tirar você da história. Aí fica mais, a vida fica até mais difícil, tá? Essa vida aqui, ela não é fácil. Mas essa aqui de excluir uma pessoa e ocupar o lugar dela, ela é duplamente difícil, porque daí você não ocupa esse lugar de verdade, você não ocupa nunca, e você ainda deixa o que é teu de lado. Você deixa o que é teu de lado para cuidar da tarefa que era dela. E por que que a gente não deixa essa tarefa? Por que que a gente não abandona esse chá da tarde das 5 horas no domingo?
porque a gente quer repetir os padrões, a gente quer juntar a família, a gente quer fazer essa tarefa aqui. Então, agora, a tarefa da Rosana, a tarefa da minha sogra, é encontrar uma forma de, ao invés de fazer como a mamãe dela fazia, como a sua mamãe fazia, honrar a mamãe enquanto faz essa tarefa, que era dela, trazendo ela junto, trazendo ela junto. Pode ser numa foto. Ó, eu coloquei meus filhos aqui atrás. Posso trazer aqui, então, a foto da minha, né, da minha sogra, né? E dizer para ela, olha, quando a senhora morrer, quem vai fazer o chá da tarde sou eu. Só que eu vou deixar a senhora aqui para lembrar que, na verdade, a gente faz por um ritual familiar, mas não que eu vá ocupar o lugar da senhora. Nunca. A senhora tem o seu lugar, né? Ela tem o lugar dela. Então eu honro ela com o lugar dela, ó, deixando ela bem marcada. E aí, quando os convidados do chá da tarde for chegando, eu falo, gente, olha que lindo, ó, coloquei uma foto aqui da Dona Alice, que é pra gente lembrar que é ela quem tinha essa tarefa. Então, as nossas festas agora elas podem ser diferentes. Porque com a Dona Alice era daquele jeito, tinha que chegar às 5 da tarde, tinha sempre que trazer alguma coisa, você tinha os lugares marcados na mesa, as crianças não podiam correr. Agora a festa é diferente, porque agora estamos nós aqui. E mesmo assim a gente honra, mesmo assim a gente lembra, né? Essa é uma dor que ela nunca vai diminuir de tamanho. Nós é que precisamos crescer em volta dela e incluir essa mamãe no coração. Você pode dizer para o teu corpo, você não precisa incluir a mamãe desta forma. Ela somente no coração já está de um bom tamanho, né? Tem uma foto dela aí na tua casa? É. Exposta, não. Mas Ah, eu acho que eu viu? vou fazer isso. Expõe. Já faz muitos anos, é. Aham. Você pode até, eu estava dizendo, né? Tem bastante gente que vai assistir esse reset depois. Você pode até, Rosana, escolher uma vela linda ou fazer uma vela especificamente para tua mamãe e para o teu papai, né? E depois fotografe e coloca no seu Instagram. Gente, olha, hoje eu estou fazendo uma homenagem especial para minha mãe e para o meu pai. Ou Uhum. você pode fazer um dia para a mamãe, já é um conteúdo para o Instagram. Você conta uma Sim, sim. história da sua mãe. E Uhum. fotografa a velhinha acesa, assim, deixa ali bem bonito. Num Ai, que outro legal. dia, você põe a foto do seu pai e põe a velhinha lá e fala: olha, gente, hoje a homenagem é para o meu pai. E aí, Ai, numa terceira vez, hoje a homenagem é para eles dois. Né? amei isso, obrigada. É lindo, e você pode fazer. São coisas simples, né? Vai mostrar para as outras pessoas e aí você vai aproveitar e fazer uma propaganda da tua vela. Você pode dizer assim, ó. Essas velas que eu faço, eu faço elas por amor. Elas podem Uhum. servir para a gente homenagear aqueles que já se foram. Elas podem servir para fazer um cantinho romântico na tua casa. Pode servir para perfumar o seu ambiente. E é assim que eu honro esses dois que vocês estão vendo aqui nessas fotos. Ai, que Como, legal. é, como você honraria os seus? Comenta aqui para mim. Né? Uhum. Fica lindo, fica lindo. E a Fica. gente segue honrando, incluindo. Toda vez que você passar pela foto dela, eu tenho uma foto da minha mamãe bem aqui na minha sala. Toda vez que você passar por ali, fala para ela, ó, que bom, mamãe, que bom que você está aqui, né? Uhum. Porque eles não vão para muito longe, viu? O Sim. Bert Hellinger, no livro Olhando para a Alma das Crianças, esse livro aqui, gente, esse livro é maravilhoso e o Bert fala sobre os mortos, os nossos mortos, sobre o nosso sucesso. Página 193. O número de sucesso. E aí a gente está falando do sucesso das velas, né? Sucesso da empresa de velas da Rosana. Gostaria de levá-los juntos, em um movimento em direção ao sucesso na vida.
Vou dizer algo sobre isso, ou seja, dar uma pequena palestra. Vou dizer, vou dizer algo sobre isso, ou seja, dar uma pequena palestra. Se quiserem, podem fechar os olhos e eu vou falar para mim. É a mesma coisa. Fechem os olhos, então, escuta com os olhos fechados. O grande número do sucesso, o número secreto criador para o sucesso é o 2. O 2 quer a unidade. Isso seria o 1. Mas o caminho para o 1 passa pelo 2. O sucesso começa com o 2. Aqui se sentam dois que se dão as mãos. Esse é o caminho para o sucesso. Imaginamos que à nossa esquerda esteja a nossa mãe e à nossa direita o nosso pai. Nós ficamos no meio. Nossos pais eram o número 2. Nossos pais eram 2. Em nós se tornaram um. Esse um entre o pai e a mãe é o maior sucesso imaginável. Você é o maior sucesso imaginável. Não há sucesso maior que um filho. O filho é um a partir do 2. Contudo, o filho, quando nasce, por um lado, é um, pois une o pai e a mãe entre si em uma unidade. Entretanto, embora o filho seja um, ele nasce com a metade de um dos dois, como um menino ou como uma menina. Então, ele nasce com a metade da mãe e a metade do pai. O que acontece depois? Algum tempo depois, o menino procura a menina e a menina procura o menino, como homem e mulher. E, de novo, desejam se tornar um. Conseguem isso através de um filho. Agora, talvez estejam pensando, onde ele quer chegar com essas reflexões? Estamos em um curso sobre sucesso na vida e na profissão. O sucesso na vida começa para o homem com uma mulher e para a mulher com um homem. Você é o sucesso da sua mamãe. Você é o sucesso do seu papai. Coloca a mão assim no coração. E imagina que sua mãe e seu pai, eles estão olhando para você agora. Isso. Mamãe e papai olhando para você com orgulho. Eles se olham entre eles e sorriem concordando. Que boa filha temos. Que bom filho temos. Você é o sucesso dos seus pais. Eles trabalharam muito para que a sua vida fosse melhor do que a vida deles. E talvez você esteja negando receber tudo o que eles prepararam para você. Talvez você esteja querendo que a tua vida seja difícil como a vida que eles tiveram. Será que você está escolhendo facilidade ou dificuldade? Os nossos pais fazem de tudo para a nossa vida ser melhor do que a vida deles. Só que aí a gente cresce e a gente não quer receber a facilidade que eles deixaram. É fácil. Sucesso já existe em você. Você só precisa olhar para eles e dizer: Eu aceito ser o sucesso da mamãe. Eu aceito ser o sucesso do papai. Eu aceito ser esse sucesso. Tem gente
que não ganha dinheiro, não recebe o sucesso, não vai para o sucesso, não faz bons negócios, para garantir que o pai ou a mãe estivessem errados ao seu respeito. Se vingam dos pais não tendo sucesso. Escolhem a dificuldade, porque se eles escolherem ter sucesso, ser o sucesso da mamãe e do papai, eles podem, o papai pode ter razão. E eu nunca vou dar razão para o meu pai. Ou a mamãe pode ter razão. E eu nunca vou dar razão para ela. Sim, ela estava errada, ele estava errado. Então eu vou me ferrar para que eles nunca tenham razão. Não, mamãe. Não, papai. Eu aceito a partir de agora ser a sua filhinha, o seu filhinho e ter sucesso. Ser sucesso. Respira fundo. Vai deixando sua mamãe e seu papai aí, que agora eu vou passar dessa meditação para a meditação final. Deixa a mamãe e o papai aí e abre os olhos aqui para mim um pouquinho. Tem gente, escuta bem isso que eu estou te falando. Tem gente que não vai para o sucesso para garantir que os pais estejam errados. Eu tenho um cliente que o pai dele falou: filho, estuda, se dedica, primeiro se dedica, faz faculdade, depois você casa, depois você viaja, depois você faz tatuagem. O menino escolheu tudo ao contrário. Escolheu fazer uma viagem muito longa, de 2 anos, pelas praias do Brasil, 18 anos. Fez um monte de tatuagem, todo o dinheiro que ganhou gastou, não estudou. E hoje ele continua sendo um insucesso dos seus pais. Porque se ele decidir ir para o sucesso, o pai dele vai ter razão. Porque se ele decide por sucesso, ele vai ter que se especializar em alguma coisa. Ele vai ter que estudar. E o pai dizia: estuda. E ele disse: não, meu pai não tem razão. Estudar está errado. Então eu vou ser pobre, vou ser um insucesso, eu vou ser infeliz. E eu vou morrer à míngua porque eu não quero que o meu pai tenha razão. E eu tenho uma cliente que faz exatamente a mesma coisa com a mãe. A mãe diz para ela: minha filha, não se case tão nova. Não tenha filhos. Primeiro vai lá, compra uma, trabalha, compra uma casa, uma casinha bonita, uma casinha pequena. Começa de baixo. Não, eu vou casar logo. Casou, teve 3, 4 filhos. Muito nova casou. Aí, quando ela criou esses 3, 4 filhos, né? Eu falo 3, 4 porque uma ela deu. Então, assim, deu para uma tia cuidar. Então, ela própria não sabe se tem 3 ou tem 4. Tem 4, mas uma ela não cuida. Quando essa filha já estava adolescente, engravidou com 12 anos. Hoje ela cuida os filhos que ainda não são adultos e cuida a netinha que nasceu. E por que que ela não tem sucesso? Porque se ela tiver sucesso, ela vai falar para a mãe dela o quê? Mamãe, você tinha razão. Então, às vezes, o insucesso de uma pessoa é a teimosia em relação aos seus pais. Eu não vou ser a coisinha fofa dos meus pais. Eles não estão certos. E aí tem uma outra dinâmica que aconteceu hoje aqui na minha casa. Eu lembrei disso, falei, gente, hoje eu vou falar sobre sucesso, sobre reset, sobre luto, sobre aceitar o que é fácil ou aceitar o que é difícil, escolher o que é difícil. Tava um calor, um calor, um calor, um calor. Sabe aqueles calorzão que vai dar antes da chuva? Exato. Aquele calor, um calor morno. E agora tá bem nublado, não sei se não vai chover. E aí, gente, eu falei, liga o ar. Ela precisava fazer um trabalho para a faculdade. Falou, mamãe do céu, esse calor tá me deixando, não sei, baixando a pressão. Eu falei, filha, liga o ar. Falou, não, não vou ligar o ar. Fica muito caro depois a conta. Falei, filha, eu e o seu pai trabalhamos
para dar para você e seus irmãos o melhor. Quando eu precisava fazer um trabalho para minha faculdade e eu morava no interior do Mato Grosso, 40 graus era o interior do Mato Grosso, eu não tinha um ar-condicionado. Então, qual é o meu sonho como mãe? Eu vou ter ar-condicionado em toda a casa. Meus filhos vão viver no fresco, quando precisar. E aí, então, a menina vem, a filha vem no seu momento e escolhe a dificuldade ao invés de escolher a facilidade. Então, você que está me ouvindo agora, em que lugar na tua vida que você está escolhendo dificuldade ao invés de facilidade? Tem portas abertas para você e você não abre, porque você fala, não, peraí, precisa ser difícil a coisa. Se estiver indo muito fácil, tá errado. Os que vieram antes, gente, relembrando o tema 6 que é a ancestralidade. Os que vieram antes escolheram trazer facilidade para os que vieram depois. Você veio depois. Você veio depois. Uau, né? Então, pega a facilidade, pensa no problema que você tem aí agora. Qual é um problema assim que você tem que resolver? E pensa assim, qual é o jeito mais fácil de resolver isso aqui? Qual é o jeito mais fácil? Escolhe facilidade. Escolhe a facilidade. Qual é o jeito mais fácil? Às vezes a gente está escolhendo o jeito mais difícil para provar que nós somos boas. Então, vamos escolher facilidade. Os nossos pais quiseram facilidade para nós. Continua escolhendo honrar teu pai a partir da facilidade. Eu vou escrever isso aqui, ó, para eu não esquecer. Honrar os pais escolhendo facilidade. A gente pode até fazer um combinado aqui no reset. Escolha. Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste no próximo mês? Mas eu vou manter o nosso grupo. As aulas não vão perder o acesso, tá, gente? Vocês não vão perder o acesso vai continuar lá, naquele grupo, tá? É, e eu vou fazer esse combinado com vocês, de lembrá-los de honrar os pais escolhendo facilidade. Toda vez que a gente escolhe facilidade, a gente escolhe descanso, a gente escolhe o caminho mais curto, dá a impressão que a gente aqui são crenças, tá? Para mim, dá a impressão que por exemplo, eu falo, vou descansar. Sim, mas você vai descansar, mas são 4 da tarde, 4h10. Vou descansar. Vou sair 1 hora mais cedo hoje do serviço. O que que vai acontecer comigo? Eu mesma vou me cobrar, né? Mas eu tenho tanta coisa para fazer, mas eu tenho muito serviço. Ai, mas eu vou deitar, sério? Ai, vamos jogar nesse sofá mesmo? Ai, que coisa. Não, eu vou escolher facilidade. As crenças vão pegar para vocês, tá? Porque nós estamos vindo de um inconsciente coletivo, o inconsciente coletivo do brasileiro tem memórias de escravidão. Então, quando eu falo para você que você pode escolher memórias e escolher inspiração, eu estou falando sobre isso. Ficar sob a influência das memórias é quando eu decido, eu vou parar 1 hora mais cedo hoje do meu trabalho, vou me jogar no sofá, no ar-condicionado, aí vem a memória de escassez, né? Vem a memória da escravidão. Tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Se você não trabalhar, você é preguiçoso. Se você não trabalhar, olha, amanhã vai virar uma bola de neve. Verdade? Vai virar uma bola de neve se eu parar 1 hora para descansar? Não vai, gente. Não vai. Entende? Então, nós temos memórias que nos influenciam, sim. Vocês votaram certíssimo no tema. Mas eu vou escolher facilidade. E vamos ver o que vai dar daqui 1 mês. A gente vai ver o que vai dar desse teste que vai fazer de escolher facilidade. Tá bom?
E aí, meus amores, agora eu quero fazer um último exercício com vocês, uma última viagem, uma viagem interior. Então, gente, a gente vai fazer um exercício muito simples, tá? Quando você quiser, você pode fechar os olhos, tá? Só um aviso para as pessoas que estão assistindo a gravação. Caso você esteja assistindo a gravação e não possa fechar os olhos agora, você pode deixar para fazer depois esse exercício, tá? Ou você pode parar o que você está fazendo para fazer esse exercício. Ele é curto, bem curto, tá? E ele é sobre o luto. Ele é sobre o luto, tá bom? Então vamos fechar os olhos, vamos respirar profundamente e presta atenção no peso que você está soltando sobre essa poltrona que você está, sobre essa cadeira. Como que é o peso? Que partes do seu corpo estão encostando nesse banco, nesse lugar que você resolveu sentar? Como que estão as suas pernas? Como que estão as suas costas? Isso. Respira fundo. Muito bem. E aí você imagina que aí neste lugar que você está, vai aparecer, vai chegar uma pessoa que você ama muito e pelo qual você sinta que ainda guarda um luto. Respira fundo. Pode ser mais de uma pessoa. Pode ser mais de uma pessoa. E aí você imagina que eles vão escolher o lugar que eles querem ficar aí na tua frente. Se eles querem ficar mais perto, mais longe. E se você olha para eles e sorri, sorri para eles. Experimenta. E você vai dizer para eles: que linda oportunidade. Que linda oportunidade nós tivemos de viver juntos. Que linda oportunidade nós tivemos de viver juntos. Você me ajudou, eu te ajudei, a gente se ajudou. Você me presenteou, eu recebi e eu fiz algo para você, para vocês. Que linda oportunidade que nós tivemos de estar juntos. E sorri para eles. Eu estou aqui em vida e ficarei. Eu ficarei em vida. Eu ficarei em vida. Respira fundo. Eu vou sempre lembrar de você e de onde você está, de onde vocês estão. Vocês pertencem à minha história. Vocês pertencem à minha história. Eu nunca vou esquecer vocês. Eu ficarei e farei algo de muito bom em honra a vocês. Respira fundo. Eu ficarei e farei algo de muito bom em honra a vocês. Eu fico, eu fico. E um dia, no tempo certo, eu irei para onde vocês estão, no tempo de Deus.
Por enquanto eu fico. Eu ainda tenho muita coisa para fazer aqui. O meu destino é diferente do destino de vocês. O meu destino é diferente do seu destino. Respira fundo. Eu fico e honrarei vocês. Eu te honrarei de outra forma a partir de agora. E no tempo certo nós nos encontraremos. Você olha nos olhos dessa pessoa ou nos olhos dessas pessoas e vai dizer para cada um deles: no tempo certo nos encontraremos. No tempo certo nos encontraremos. No tempo certo nos encontraremos. Eu fico, eu fico, eu fico. E sorri para eles. E agora eles vão começar a sair. Vão saindo. Talvez eles caminhem um pouco e olhem ainda para trás. E você talvez possa perguntar: você quer dizer algo para mim? E você escuta a resposta. Você quer dizer algo para mim? Você quer dizer algo para mim? Quer me mostrar algo? E aí você deixa eles irem embora. Eles vão saindo pela porta, pelo corredor, pelo portão lá da rua. E eles seguem para um lindo lugar. E esse lindo lugar tem muitos afazeres. Aquele céu que parece assim umas nuvens, onde eles ficam sentados e esperando o dia do juízo final, não acho que exista. Eles têm muitas coisas boas para fazer lá. E eles seguem para fazer. E a gente fica aqui fazendo as nossas tarefas. No tempo certo, nós iremos para lá. Com amor, eu deixo você partir. De onde vocês estiverem, de onde você estiver, por favor, me abençoe. Eu sigo com a bênção e vocês descansam em paz. A partir de agora, eu não vou chamar mais vocês. Vocês vão descansar em paz. Respira fundo. Isso, isso. E você vai voltando para cá. E querem abrir o microfone e falar alguma coisa? Como que foi essa experiência para vocês? Foi muito difícil deixar a mãe ir. Ela não queria ir e eu não queria deixá-la ir. E aí, na hora que eu perguntei se ela queria dizer alguma coisa, ela só falou: seja feliz, meu filho. E aí, meu pai pegou ela e levou. Que forte isso, né? É isso.
É isso. Escreve então, Rosana. Seja feliz, Rosana. Como que ela te chamava? Como que sua mãe te chamava? Tinha um apelido? Não, Rosana mesmo. Rosana. Escreve então. Seja feliz, Rosana. E coloca no teu espelho. Faz um outro papel escrito Seja feliz, Rosana. Coloca na porta da tua geladeira. Coloca recadinhos assim da sua mãe para você e pela casa toda. Até dentro da tampa do vaso. Quando você abrir a tampa, tem um recadinho. Para você nunca mais esquecer. E nenhuma experiência com os mortos queridos do sistema, eu, Márcia, tive qualquer mensagem que não fosse semelhante a essa. Os nossos mortos não querem que a gente morra com eles. Eles querem que a gente vá para a vida. Aproveita o teu tempo, porque todo mundo vai morrer. Então, eu desci aqui, desse ônibus que se chama vida, mas tem mais pela frente. Eu vou colocar para vocês ali no grupo do Reset um texto que se chama E se a morte for uma viagem? Gente, Márcia, pode falar. foi fantástico. Eu já tinha feito uma vivência do barqueiro, né? Mas agora eu vi claramente a minha mãe, meu pai e meus 4 filhos que morreram. E foi, no final, eles todos juntos brincando e indo bem. A sensação foi muito boa. Beijo grande, muito obrigada. Muito bem, meus amores. Obrigada, Rosana. Obrigada, Rosângela. É isso, meus amores. Ficou gravado, depois eu subir, tá? E a gente vai ter oportunidade de que outras pessoas possam assistir, né? É, só honrar fazendo o que precisa ser feito. E honra escolhendo facilidade. O que que faz a Rosana feliz? Ah, a Rosana gosta de comer uma maçã bem madurinha, né? Tem que ser assim, tem que estar no ponto. Então vai lá, procura essa maçã entre várias maçãs do supermercado, compra essa, senta, come essa maçã e fala, mamãe, eu estou sendo feliz aqui agora. Ah, a Rosana gosta de pôr aquele vestido X. Vai lá, se arruma, põe aquele vestido, dá uma passeada, nem que for em volta da quadra. E aí no coração você diz: Mãe, eu sigo com a bênção, eu estou sendo feliz. A felicidade não é uma coisa grandona. A felicidade são várias coisas pequenininhas. E o honrar os que se foram é uma obrigação nossa. E o sucesso vem quando a gente honra o passado. Você honra o passado, deixa ele descansar. Você só segue com a bênção do que aconteceu lá atrás, né? Meninas, um beijo para vocês. Fiquem bem e até logo, tá bom?